Muito bem. Então, vamos, mais uma vez, tranquilizando a nossa mente, o nosso coração. Vamos nos ligar aos nossos mentores espirituais, pedindo a sua presença amiga junto de nós e também de espíritos trabalhadores do nosso cantinho, que possam vir até o nosso lar, assistindo-nos nos nossos estudos, que possam Boa esses noite. espíritos queridos nos envolver em suas vibrações e nos intuir para o melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ler e estudar. Deixamos a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual para auxiliar o nosso mundo na paz mundial, abrindo o nosso estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, voltando ao nosso estudo de hoje, né, nós estamos lendo o primeiro capítulo, né, do livro Libertação, um dos livros, assim, chaves, né, da, das obras do André Luiz, muito importante e bastante impactante, né? Como nós temos visto nas demais obras. Mas esse é um livro interessante, porque fala, inclusive, de mediunidade no plano espiritual e tudo. É o capítulo 1, Ouvindo Elucidações, e nós paramos, né, num dos parágrafos, né, é assim: atritam os reinos da vida, né, conhecidos na Terra entre si. Então, eu vou pedir para a Elisete, se ela puder, né, ler para nós, a partir dessa frase. Pois não. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos bondoso e continuou. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guarda ansiosamente a alma encarnada, amparando-a com a limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham, com as criaturas terrenas, as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada, através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude, quanto os próprios homens. Dá uma paradinha. Vejam. Nós estamos lendo na sequência ou já estamos no miudinho? Na sequência. Sequência. Então tá bom, desculpa. Então vai em frente. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu,
que lhe preside à destinação. Do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domínio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações depois da morte esbarram nessa região, em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido aos seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária e a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveraram na posição de indisciplina. Um reino espiritual dividido e atormentado cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos, lembremo-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à sua influenciação. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos, por enquanto, determinar. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam igualmente, quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais, e anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo,
a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos que, semi-libertos do corpo, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. A mente infantil da Terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde aprender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo em se tratando dos religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que esposaram. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. O homem herdeiro presuntivo da coroa celeste é o condutor do próprio homem, dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo o glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte, espíritos incompletos que somos ainda. Aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória ou os prejuízos da descida e da derrota. Controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado, na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. O inferno, por isto mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, à força da ignorância defendida
e do egoísmo recalcado, adiando o seu reino de Deus entre os homens indefinidamente. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural, dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas e incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, aflições e derrotas. Fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu indagando: grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o senhor compassivo e sábio tão pavoroso quadro? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu: Não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe possua seus círculos de luzes trevas, qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Nós outros, e a humanidade militante na carne, não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que se condenaram às longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente, nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra, e os numes guardiães não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o mestre divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: Por agora, meu reino não é daqui.
E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. É isso mesmo? É, Potestades. é, Contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições, na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levando toda a massa. É por isto que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração, e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós, provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu: terei sido bastante claro? Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção fora encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. muito que bem. Que coisa, hein? Que acharam? É? Mexeu, né? Prestem bem atenção no que ele falou. Barbaridade, tia. Eu acho que nós precisamos ler com muita calma esse texto, né? Porque a nossa visão ela, ela é muito pequena. É interessante. Vocês lembram que o Kardec, né? Os espíritos, quando falam com o Kardec, falou assim: olha, os espíritos estão aqui, ó, estão ao nosso lado. Eles estão aqui ao nosso lado, no dia a dia de cada um de nós, né? E eles nos influenciam incessantemente. Tudo bom, Faustinho?
Você já fala se quiser. Não, eu cheguei agora, por isso estou até meio descabelado. É, está ventando lá fora. Tá frio aqui. É. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Os espíritos avisavam lá. E isso vem acontecendo há milênios. Embora toda, né, as modificações que vão ocorrendo, no fim das contas, para nós, habitantes deste mundo aqui, é um trabalho incessante e individual, né, conseguir ficar de fora ou de ser agente desses espíritos que mantêm a grande maioria da humanidade sob suas influências diretas. E o mais interessante é o finalzinho, quando um dos, né, assistentes lá da palestra perguntou assim: por que que Deus não faz nada, né? Tira esses caras daqui. E aí a resposta pegou fundo, né? Então você se acha melhor do que os outros, né? Você já eliminou todas as coisas ruins que você traz dentro de si? Você já fez o burilamento que você precisa dentro de você? Né? É muito importante, né, entender que esses espíritos só nos influenciam para o mal porque muitas e muitas vezes nós abrimos caminho para a ação deles. A gente precisa entender que nós trazemos dentro de nós esta inferioridade moral com a qual esses espíritos trabalham sobre nós. Nós ainda temos, com todo esse conhecimento que nós estamos recebendo aqui, né? Olha a importância, né, das obras do André Luiz. Quando a gente lê os livros do Kardec, e o pessoal está estudando, né, o livro Céu e Inferno, eu estou estudando aqui na minha casa, com os meus filhos, durante o Evangelho no Lar. Certo? Eu não consigo participar dos estudos que o Antônio dirige, né, nas sextas-feiras. Né? Se fala bastante que os espíritos fazem isso, faz aquilo, que tal, tal, mas a descrição, né, que o André Luiz nos traz é um chamamento importantíssimo para a nossa modificação mesmo, não só de falar, né? Não só de falar. Veja a ação desses espíritos o tempo inteiro sobre nós. Eu só estou comentando, né? Agora a gente vai fazer a leitura no miudinho, né? Então, é importante agora a gente começar a elucidar, né? Ponto a ponto, aquilo que o ministro está falando. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente continuar com a leitura? E aí entrar no miudinho? Alguma dúvida? Eu vou expor uma dúvida que já me foi feita, né? E que eu certamente também me fiz quando eu comecei a ler essas obras do André Luiz. Eu era bem mais jovem, né? Bem mais jovem mesmo. E, e eu fiz perguntas semelhantes a essas, né? Mas se a gente consegue, é só você fazer a sua conexão, né? Então, quando eu estou meio relaxadão, assim, e eu estou querendo
assim, aproveitar um pouco a vida terrena, porque afinal de contas estou aqui, né? Então, deixa eu. Aí depois, agora eu vou me educar. Então, aí agora eu me ligo com os mentores espirituais. Eles estão prontos aí para me ajudar. Então, eu agora vou fazer a minha ligação com eles. E peço aos espíritos que me ajudem, que me auxiliem, certo? E as coisas não funcionam desse jeito, eu fico, tá vendo? Por que que eles falam que ajudam, né? Eu tentei me ligar e não deu. Eu continuo aqui com as mesmas coisas, estou sentindo as mesmas coisas, né? E aí a gente, quando você pega toda a doutrina, quando você pega os ensinamentos de Jesus e coloca realmente analisando passo a passo aquilo lá, aí a gente vê que não dá para fazer desse jeito que eu pensava que era possível, né? E quantas pessoas passam pelo Espiritismo, olhando, lendo, falando, olha, 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 né? E aí a gente pensa assim, quando a gente lê no livro O Céu e o Inferno, né? Como que as, a, a humanidade, né, em diferentes grupos, falavam sobre o bem e o mal, sobre o que acontece quando você vai para o outro lado, né? É, e, e a gente vê que em vários momentos o culto aos antepassados era uma coisa comum, que os antepassados, inclusive, guerreavam junto com os seus entes queridos, né, nas batalhas que se faziam. Então, no plano espiritual também, você vê claramente a informação aqui. Os espíritos estão né, incessantemente nos influindo no dia a dia. E isso vem de lá de trás. E a única coisa que dá para fazer é individualmente, é você se transformar. Você não consegue fazer a transformação do outro, você consegue se transformar. É assim que esses espíritos que vêm nos trazer essas informações, né, trabalharam ao longo do tempo. Mesmo assim, né, o, o mentor aqui, o ministro, né, ele fala assim, tal como nós outros, né? Quando o Emmanuel, se vocês pegarem os livros do Emmanuel, o Emmanuel o tempo inteiro se coloca na mesma humanidade que nós, né? Como a mesma humanidade, com todos os defeitos, com todas... E a gente vê que o Emmanuel é um espírito evoluído para a, a média, né, da Terra. A gente lê as obras do Emmanuel, nossa, são obras edificantes, uma visão, né, das obras de Jesus de uma maneira belíssima, né? E ele se coloca como nós. E imagina nós, a nossa condição atual, o quanto que a gente não abre caminho para a ação desses espíritos sobre nós. Já pensaram nisso? Eduardo, Oi. lá em casa nós somos a prova vivida de tudo que você falou até agora. Depois que meu pai assumiu a mediunidade dele, foi muito, foi, nós tivemos muita ajuda, mas somente aquelas que podiam ser ajudadas. O que era compromisso nosso, eles ficavam ali, a gente sabia que eles estavam presentes, sabiam que eles estavam
de uma forma amparando a gente bem de leve, mas a gente tinha que passar. E não tem jeito. Eles sempre nos auxiliam, mas não ultrapassam limites. Se diz os benfeitores, né? Exatamente. Eles não ultrapassam limites, mas nós ultrapassamos. E muitas vezes exigimos deles que eles nos acudam e não fizemos nada para ajudar eles a nos ajudarem. E olha, só muda o endereço, Faustinho. Eduardo, eu posso comprovar assim, tranquilo, sabe? Inclusive, teve coisas que meu pai recebeu ajuda sem pedir, né? Então, um caso que aconteceu com um dos caminhões dele, que um dia ele estava viajando, mais de um ano dando problema, ninguém achava, e um dia ele indo, olhou para o lado, o espírito ali sentado, e falou: olha, eu sou mecânico lá da região de Marília, assim, 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 e eu vim aqui a pedido do irmão Bento, porque o senhor está com um problema no caminhão seu, no motor, assim, assim, assado, então o senhor leva na concessionária lá e pede para eles tirarem esse parafusinho aqui da bomba jetora, inverter a molinha que ela está em posição errada. E o que acontecia com o caminhão? Você fazia a curva para a direita, o caminhão cortava o óleo. E parava onde tivesse. Então, assim, foram ajudas que nós recebemos que a gente nunca imaginou, né? E meu pai falou, nunca pedi. Assim, é claro, ele orava, porque era uma situação difícil, né? Mas, então, tudo que nós passamos, Eduardo, e até hoje a gente, eu tenho provas claras a respeito disso, né? A gente é muito ajudado, muito. O primeiro acidente que eu tive de moto foi lá em 82, final de 81, estava subindo ali na subida da Perdigão, um carro saiu do acostamento, lá do lado direito, cruzou as 3 pistas para atravessar. Só quando ele chegou na terceira pista, ele parou. E eu estava desviando dele, eu achei que ele fosse continuar, ele parou. Eu peguei de raspão nele. Eu rolei as 2 pistas, mais o acostamento, caí sentado lá no barranco, a moto passou por mim e deitou em cima de uma moita de capim. Eu não pus a cabeça no chão. Não apareceu um ralado no capacete. Só ficou a marca assim no canto, aqui no ombro da jaqueta, aonde eu rolei. E eu machuquei a perna porque eu bati no para-choque do carro. Só. Pois é. A ajuda existe, né? Então, é como ele falou aqui. E olha, você tem uma ligação numa direção ou na outra, né? E meu pai tinha falado assim para mim: não use a moto a serviço do banco. Peça, você usou. Não use, mas pai, não use a moto a serviço do banco. Aí, a primeira vez que eu fui fazer, a primeira, acabou. Era só isso. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos começar no miudinho. Lisete ainda se encontra disposta? Vamos lá. Ouvindo elucidações. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flacos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então,
Ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório, a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo ao enorme centro dessa espécie. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno que não deseja perder um tio do ensinamento, observando a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos no recinto éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes atormentados nas sombras. Isso, então dá uma paradinha, né? Então, veja, olha que importante, né? O ministro Flacos, com certeza, é um ministro lá do nosso lar, né? Então, era um espírito de alta categoria, dirigente no nosso lar, né? Não sei por que ele coloca um nome tão complicado, Flacos, né? Eu já até comentei sobre isso. Mas a gente sempre tem que brincar um pouquinho, desculpem. É, mas o André Luiz e mais algumas dezenas, provavelmente umas 50 pessoas ali, ou talvez um pouco mais, né? Ele não chegou a falar centenas. Estava ali que podia perguntar à vontade. Não sei se vocês lembram, no livro Missionários da Luz, né? O instrutor Alexandre tinha um conjunto de pessoas que ele dava instrução, e para algumas era permitido fazer perguntas. Eles tinham que estudar tal e fazer perguntas. O resto só assistia, né? Ali, né, era mais ou menos, nesse caso aqui, mais ou menos a mesma situação. O, o Gúbio estava com um conjunto de pessoas, né, que frequentavam, quer dizer, fazia parte desses trabalhos de assistência a regiões purgatoriais, né, e, e o pessoal podia perguntar à vontade, estava ali sendo elucidado e podia perguntar à vontade. E isso daí, né, como disse o André Luiz, é aquele estudante que quer aprender, porque se não quiser, nem estaria ali, não é? É interessante como que a organização se faz, né? Agora, o André Luiz fala aqui, né? Ele diz assim: até então ouvira, né, comentários alusivos a colônias purgatoriais perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, né, arrebanhando milhares de criaturas, né, arraigadas no mal. Perceberam o que está escrito aqui? São colônias purgatoriais, né, vamos dizer assim, destinadas a espíritos que tinham que sofrer no plano espiritual. É isso que eu entendi. Como que vocês entenderam essa frase do André Luiz? Já pensaram nisso?
Ou seja, a espiritualidade superior permite que essas entidades perversas e tal, né, criem ambientes próprios para, vamos dizer assim, entre aspas, castigar as criaturas que são empedernidas no mal, né? Aquelas criaturas arraigadas no mal. E nós? Nós somos criaturas arraigadas no mal? Nós vamos para lá ou a gente vai para o nosso lar? O que vocês acham? Edu, Oi. uma coisa que me veio, não vou responder essa sua pergunta, mas Uhum. uma coisa que me veio é, a gente aqui encarnado, a gente não cria as cadeias, e dentro das cadeias, agora não tem mais, né? Mas antes não tinham as torturas? E será que os homens que torturavam os presos e tudo mais eram homens íntegros, homens do bem? Entendeu o raciocínio? Com certeza não, Eu né? acho que Porque não é a podia torturar. É a mesma coisa, entendeu? A única coisa que lá tá fora do corpo físico e aqui, porque quantas vezes o próprio nosso ato de julgar já é uma forma de torturar a pessoa, porque a gente não sabe a verdade verdadeira, a gente não sabe, e a gente às vezes faz a mesma coisa que a pessoa, só que a gente senta, se acomoda bem, aponta o dedo e julga. Então também não é uma forma de tortura. Eu não sei, Então, me vieram essas coisas. então é realmente bastante complicado, né? A hora que a gente lê essas coisas todas, eu acho que é bastante complicado. Porque eu fiz essa pergunta, né? Porque, assim, Deus não pode criar criaturas ou criar lugares de sofrimento para a gente ser punido pelo que praticamos na Terra. Porque é este o conceito que vem aquele negócio da culpa para o cristão. Você é culpado, desde sempre você é culpado, você tem que sofrer. E se você faz coisa errada aqui, você vai sofrer do lado de lá eternamente. Então, essa questão da culpa, né, que nos prende. Inclusive, vai ter um episódio muito importante na leitura desse livro, né, que nós vamos comentar lá para frente, quando ele surgir. Né? Eu estou fazendo essa pergunta porque não é razoável que nós entendamos, embora esteja escrito desta forma aqui, né, que a minha leitura disso seja baseada, né, no entendimento de que Deus, para nos punir, cria essas regiões de gente má para punir a gente má. Não é Deus que cria, é a nossa mente empedernida, presa no mal, certo? Que nos liga a esses espíritos que, de alguma forma, né, agem sobre nós. Assim como os bons espíritos agem sobre nós, os maus espíritos também agem. E, portanto, esses lugares, né, eles não são criados por Deus, né, para que haja punição. Deus não faz punição, Deus dá a reparação. Né? Então, é importante a gente, quando a gente lê, eu quis chamar a atenção de vocês, né? Porque
ele fala disso, né? Existem colônias purgatoriais perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam. E aí a gente fala assim, bom, então, elas são organizadas pelos espíritos do bem, porque é um trabalho purgatorial, as colônias purgatoriais, né? Para o trabalho expiatório. Você vai expiar lá, nessas colônias, o mal que você faz. Então, parece que isso daqui, né, é criado pelos espíritos bons e deixa na mão de espíritos maus para fazer o trabalho de, de punir, né, e a gente espiar nesses lugares. O que não é isso, né? É que os próprios homens se arrogam o, a responsabilidade, né, de punir aqueles que sofrem. Os próprios espíritos dos homens que vão para o plano espiritual, que são presas do mal que está dentro deles, certo? E que se julga no dever, porque de alguma forma eles se acham, né, categorizados para isso, de punir os outros. Então, é no fundo, ó, sintonia. É isso que eu queria chamar a atenção. Quando a gente bate o olho aqui, a gente fica pensando que são os espíritos superiores que estão fazendo isso. Fala, Falsinho. E nós traçamos o caminho para lá. A nossa consciência nos leva para onde? Não é? É, porque ainda tem muita gente que imagina que Deus não. Deus foi que criou lá porque precisa. Ó, então, então, Ué, vai e pensa, né? Por quê? mas não é o que a gente fala aqui no dia a dia. O cara, Deus, né, vai punir ele. Né? Deixa. Eu não vou, mas que ele vai ver o que vai ser bom para a tosse, ele vai. Deus vai dar um jeito nele. A gente não fala isso? E eu até algum tempo atrás eu falava isso. Ah, Eduardo. E, então, muita coisa mudou para mim depois, né, das obras que eu comecei a ler as obras do André Luiz. Muita coisa mudou. uhum, Essa foi uma das obras que me chamou muito a atenção. Muito. Por todo o trabalho mediúnico que nós começamos lá em casa, junto do meu pai, por todo o processo mediúnico dele, que ele passou nas épocas mais difíceis, por essa obra deu para entender muita coisa. Muita coisa. E, como eu disse da outra vez, eu agradeço a vocês por estar vendo isso de uma outra forma hoje, mais clara, mais lúcida, né? E na certeza de que tudo aquilo que aconteceu com a gente fez certo. uhum, A gente fez certo. Graças a Lídia e a Leda que nos orientavam. Né? E uhum. hoje a gente confirma isso através desse estudo que faz por vocês aqui, que é gratificante demais. E nos dá força, nos encoraja para continuar no trabalho e sempre sabendo que somos amparados desde que queremos, né? E desde que nos esforcemos para isso. E desde que nos damos condições para ser ajudados. Se não, Se não,
a chance de chegar do lado de lá é grande. E a esperança é bem simples, viu? Nada do que a gente viu diferente até agora. É, Na certeza de que temos que ser humildes. é. Então, o plano espiritual, né, é contigo aqui, tá aqui. Os espíritos estão aqui à minha volta, né? Eu não os vejo, olha que coisa boa, né? Mas a hora que eu sinto uma presença estranha, negativa, tal, certo? É realmente a ação de um espírito sobre mim. É a forma de eu ter a companhia de espíritos bons é através da oração, é através da mudança de pensamento. É pensar no bem, não aceitar o pensamento do mal. Por mais que aquilo, né, doa, porque a gente está com o nosso orgulho ferido, a gente está querendo, né? Aí a gente tem. Eu já contei a história aqui do tapa que eu levei quando eu era estudante de cursinho. O cara deu um tapa na minha cabeça com toda a força e eu virei para trás. Eu falei, se eu souber quem eu fiz isso, eu mato. Falei desse jeito. E aí, nesse instante, eu me liguei a um espírito do mal. Foram meses para eu poder me livrar, né, da ação desses espíritos, os pretos velhos que trabalharam ali na minha família, né? O pai Joaquim, que era o mentor espiritual do meu pai, né? E outros espíritos que meu pai fez amizades grandes no plano espiritual, né? Espíritos não tão elevados do ponto de vista de conhecimento intelectualizado, civilizatório, vamos dizer assim, mas espíritos que tinham se convertido ao bem de todas as formas, depois de ter contato com o meu pai, né? Eram espíritos que vinham para prejudicar e depois passaram a ser espíritos amigos, né? E foram esses espíritos que me livraram. A ação que eu fiz de me ligar, né, com um espírito do mal. Não tenham dúvida. E eu falo com muita tranquilidade. É uma questão de sintonia mesmo. E principalmente não é só sintonia mental, é do coração. A hora que onde está o seu coração, né, está o seu tesouro, né? Esse que é o ponto. Onde é que está o tesouro seu? Vejam que está o seu sentimento. Nós vamos ter que parar por aqui. Em que lugar que nós paramos, hein? Senhoreando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Uhum. Ah, eu queria parar um pouquinho antes. Pode ser a gente parar nesse lugar aqui, interessados na palavra fluente? Não, é um pouquinho antes ainda. Ah, não, é isso mesmo. Não, é nesse lugar que você falou mesmo. Senhoreando-nos no esforço. Beleza? Então a gente vai parar aqui e vamos fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, é com grande alegria no coração que nós agradecemos
a equipe espiritual do nosso cantinho, os nossos mentores espirituais, pela companhia que nos fizeram e pela companhia de todos esses companheiros que estão aqui estudando conosco hoje. Que nós possamos internalizar, colocar no nosso coração, agir com razão, com a razão, né? Para que possamos colocar esses ensinamentos no dia a dia. Essas informações são essenciais para a nossa transformação moral. E agradecemos essa oportunidade. E deixamos a nossa prece, encerrando a nossa reunião de estudo de hoje, nas mãos da equipe espiritual para auxiliar o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Encerramos, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Eduardo, dá um tempo aí que eu falar com você rapidinho. Tá bom. Boa semana a todos. Tchau, gente. Então, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença aí. Nós que agradecemos pela ajuda. Valeu. Diga aí, meu caro. Eduardo, eu já converti o livro para você aqui. Ah, que bom. Só Ótimo. que deu 800 megas por giga. Põe no Drive, você pode colocar no Então, Drive. eu vou pôr no meu Drive, eu vou te dar um link, eu vou fazer agora. Eu vou te Tá mandar bom. o link, aí você baixa. Ele ficou bom. 45 minutos fazendo. Nossa Senhora, que Porque ele loucura. baixou rápido, né? Eu não sei o tamanho do arquivo O arquivo... Mas aí é de vídeo, né? Não, ele deu 800 de MP3, só o áudio. Ah, só o MP3 mesmo? Só o MP3. O vídeo tem... É o MP4. Então, né? você tem uma ideia, o vídeo tem 1 mega e 72, é pequeno, né? Vídeo, exatamente. Você não tem um Fica filme, só a imagem. uma imagem parada. Fixa e a pessoa lendo. Você ouve a voz. Então é mesmo a voz. Eu só vou te mandar o livro, o cara falando, né? Ah, então eu já sei por quê. Se o vídeo fica 1 mega só, né? Giga, né? É porque é simplesmente um arquivo Só tem 1 giga, não tem porque fica tudo lá, é 1 giga. um filme, baixou 1 giga. Mas aí a conversão para o áudio deu 850 mega. Que é o Então, principal. Né? não, é porque ele, como faz MP3, ele comprime, né? MP3 é uma compressão. E até ver se vai falar aqui, vai ver se tá bom, se eu te mandar, que vai que dá um pau aqui. Não, tá, vai. Aí. Escutou? Ou não. Não, falou que livro esculpia, é uma mulher, tá? Esculpia do próprio destino. Então, eu vou colocar no Drive do próprio Google, aí eu mando o link para você. Tá bom. Beleza, então. Falou, Eduardo. Boa semana para vocês. Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Parar de gravar, né? Tá bom. Para aí. Até mais. Tchau. Tchau.